Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Remata à Conversa. Eu sou a Ana Regina Ramos e estamos aqui em direto a partir do Facebook e do Instagram do Jornal de Referência para mais uma edição em que vamos debater o futebol em Portugal, nomeadamente, ou melhor, mais especificamente, quanto às equipas da região norte. E vamos ter, como habitual, o Eduardo Carvalho aqui connosco para comentar as novidades desta última jornada e muito mais, por isso não saiam desse lado e não percam aqui esta edição. Estamos só aqui a aguardar que, portanto, o Eduardo consiga entrar aqui no nosso direto. Agora sim. Olá, Eduardo, boa noite. Olá, Ana, boa noite. Um grande abraço a todos os que nos seguem, especialmente a todos os apaixonados por futebol, acima de todas as polémicas clubísticas. Senhora, Eduardo, esta semana vamos falar aqui sobre a jornada 20 da Liga e também, ou melhor, ainda se está a disputar aqui um jogo desta jornada, mas já está terminada para as equipas da região norte e por isso mesmo é que vamos debater aqui hoje. E vamos também falar um bocadinho sobre a participação europeia do Futebol Clube do Porto e também do Braga nestes últimos dias da semana. E ainda vamos fazer uma breve antevisão do jogo entre o Sporting de Braga, do jogo do Sporting de Braga a contar para a segunda mão dos 16avos de final da Liga Europa. Eduardo, começando aqui um bocadinho pela jornada 20, gostaria que fizesse aqui um comentário acerca dos jogos entre o Boa Vista e o Moreirense, que terminou por 1-0, o Gil Vicente Santa Clara também por 1-0 e o Rio Ave Famalicão também por 1-0, mas para o Famalicão neste caso. O que é que achaste aqui da prestação das equipas? Exato, foram 3 vitórias por 1-0, curiosidade, houve várias entre estes jogos que envolvem equipas que estão na luta pela manutenção. Todas elas, por exemplo, disputavam também equipas que vinham de séries de 3 jogos de invencibilidade, com exceção do Santa Clara, que perdeu o último jogo, mas que, curiosamente, antes dessa derrota, teve também uma sequência semelhante, iniciada e terminada após desaires contra o Sporting de Braga. O Boa Vista e o Gil Vicente jogaram em casa, frente aos 7º classificados ex aequo na jornada anterior e que se mantiveram, graças a estas vitórias das equipas nortenhas, mantiveram-se com a mesma pontuação, com os mesmos 25 pontos. E são equipas, quer Moreirense, quer Santa Clara, os adversários de Boa Vista e Gil Vicente, são equipas que estão logo a seguir aos candidatos, às equipas que estão candidatas ao apuramento para a Liga Europa. Por isso foram vitórias muito relevantes, não só pelos 3 pontos conquistados por estas equipas, como também pelo valor dos adversários. Recordo também que o Moreirense vinha de uma série muito interessante, não só em termos de resultados, mas em termos de exibições, que na última jornada deu em empate frente ao Benfica, mas um empate muito saboroso para os cónicos. E estamos a falar de 3 equipas, Boa Vista, Gil Vicente e Famalicão, que estavam nos 3 últimos lugares à entrada para esta jornada 20. Relativamente ao jogo do Boa Vista, foi um jogo em que os achadrezados tiveram superioridade, estiveram com muito mais objetividade na construção dos seus ataques. Ángel Gomes voltou a estar em bom plano, depois de 1 ou 2 jogos menos felizes, voltou a estar em bom plano e isso culminou com o golo que deu a vitória ao Boa Vista frente ao Moreirense, com um grande golo de livre, um livre direto
sofrido e cobrado exemplarmente por Ángel Gomes. E o Moreirense que sentiu aqui mais dificuldades para impor o seu jogo, muito mais dificuldades do que vinha acontecendo nos últimos jogos. Quanto ao Gil Vicente, teve um jogo frente ao Santa Clara que só foi decidido nos últimos minutos, já nos descontos, através de uma grande penalidade. E essa grande penalidade foi cometida por um dos melhores jogadores do Santa Clara, não só neste jogo, como em termos globais, que é Fábio Cardoso, um jogador que há muito pede um olhar com outra atenção por parte de equipas grandes, equipas que lutam por outros objetivos. E ele acaba por cometer um penalti que dá a vitória ao Gil Vicente num jogo que foi relativamente equilibrado e em alguns períodos chegou a ser dominado pelo Santa Clara. Esse penalti de Pedrinho deu a vitória, uma vitória muito importante para os de Barcelos, que já vinham com uma série longa de jogos sem vencer. Outra equipa que estava sem vencer há muitos jogos era o Famalicão, que tinha aqui um adversário que não está tão bem classificado como Santa Clara ou Moreirense, mas que jogava em casa, que desde a chegada de Miguel Cardoso tem estado muito melhor, tem evoluído nos seus princípios de jogo, na forma como os jogadores se associam entre si, e que a priori era amplamente favorito. Um jogo em teoria de espelhos entre treinadores que gostam de ter iniciativa de jogo, mas com a nuance de Miguel Cardoso no jogo anterior, por exemplo, frente ao Vitória de Guimarães, estar a dar aqui um cariz mais estratégico ao jogo dos vilacondenses, optando aqui por uma matriz mais de contra-ataque na organização ofensiva, na tendência ofensiva da equipa, e isso também é potenciado por estes jogadores, por Rafael Camacho, Carlos Mané, Gelson Dalla, jogadores que têm mais esse tipo de características. No entanto, para este jogo parecia-me aconselhável um outro tipo de abordagem, uma postura um pouco mais dominadora do que o Rio Ave pareceu querer mostrar desde o início, não só na prática, mas também pelo 11 lançado pelo treinador Rio Avista. E do outro lado, o Famalicão que vê o seu adversário aos 30 minutos de jogo estar com -1, e vê-se por isso em superioridade numérica durante grande parte do jogo, conseguiu aproveitar isso para, com outra serenidade, impor o seu jogo, algo que não vem acontecendo já há muito tempo. Por isso, um regresso muito feliz de Silas ao futebol português, não propriamente nos resultados nos últimos jogos, mas encaixando aqui numa equipa perfeita para as suas características e estando a parecer lançar os melhores jogadores, a melhor base para fazer evoluir, fazer crescer esta equipa do Famalicão. Os dois laterais, Manuel Ugarte vinha sendo o melhor jogador do Famalicão ao longo da época e acabou por fazer o golo com que os famalicenses venceram a partida, mas particular importância para estes dois laterais, no caso do lado direito Diogo Figueiras, do lado esquerdo Ruben Vinagre, que na minha opinião foram muito importantes para esta vitória, estiveram em grande plano, e também podem vir a ser muito importantes para esse crescimento dos minhotos na tabela classificativa e em termos coletivos. Ruben Vinagre foi particularmente a figura da partida, na minha opinião,
E por isso, 3 fantásticas vitórias em todos os níveis para estas equipas que lutam pela manutenção. Bem, Eduardo, só aqui deixar a nota dos próximos jogos destas 4 equipas da região norte, nomeadamente o Boa Vista vai jogar com o Vitória na sexta-feira, às 20h30. Depois temos também o jogo do Gil Vicente, que jogará com o Tondela no domingo, às 17h30. De seguida, o Moreirense, que irá jogar com o Belenenses na segunda-feira, dia 1 de março, já, às 20h15. E por fim, o Rio Ave e Famalicão. O Rio Ave vai jogar com o Benfica também na segunda-feira às 19h, e o Famalicão irá jogar no sábado às 15h30 com o Farense. Seguindo esta jornada, houve aqui também em duelo direto na luta pela Liga Europa, o Passos Ferreira, que venceu o Vitória de Guimarães, que a meio da semana também acertou o calendário com um empate caseiro. E era um jogo que já vinha da jornada 14. Como é que viste aqui estes jogos do Vitória de Guimarães e também a prestação do Passos de Ferreira? Eram jogos importantes para os vitorianos. Desde logo esse jogo, essa reposição de calendário frente ao Farense, e que não foi um jogo conseguido para o Vitória, sobretudo no capítulo defensivo, uma equipa que parecia estar a estabilizar o seu jogo e continua a aparecer em termos globais, mas defensivamente muitos problemas para estes conquistadores que neste momento estão numa fase menos positiva, sofreram 4 golos em 2 jogos, parecem duvidar de si próprios nesse processo defensivo, quer em termos de organização, quer em termos de transição, e isso está a ser nefasto para o Vitória de Guimarães. Relativamente a esse jogo contra o Farense, 2 unidades quase conseguiam catapultar o Vitória para uma vitória nesse jogo, passo o pleonasmo, e que foram elas Rochinha e Marcos Edwards. Nem sempre são titulares e mostraram aqui todo o seu talento neste jogo. Mas erros defensivos, particularmente num dos golos, acabaram por ditar este empate para o Vitória, que foi muito penalizador nessa tentativa de aproximação ao Passos de Ferreira, que era o seu adversário nesta jornada 20. E nesse jogo, nesse duelo direto, na luta pela Liga Europa, o Vitória Guimarães até começou melhor, acabou por, um pouco contra a corrente do jogo, chegar à vantagem, e aí Stupinhan continua a mostrar credenciais como goleador, um jogador claramente com o dedo de João Henriques, aqui uma aposta de João Henriques, quando nenhum outro treinador o havia feito nas várias equipas técnicas que passaram pelo Vitória de Guimarães nos últimos anos. Mas depois o Passos de Ferreira apoderou-se completamente do jogo. Se já não acontecia, se já de alguma forma isso acontecia, mais se tornou jogo de sentido único para os pacenses, nesse final de primeira parte em que João Pedro acaba por fazer o 1 igual, e Hélder Ferreira já na segunda parte dá a volta ao marcador. 2 jogadores ex-Vitória de Guimarães, que tornam este reencontro irónico, estes golos surgidos por estes jogadores, mas tenho que dar aqui mais uma vez ênfase a este meio campo dos Castores, meio campo de grande qualidade,
Eu destacaria Stefano Eustáquio e Bruno Costa, muito bem, a engolir completamente os médios do Vitória de Guimarães. E estamos a falar de jogadores credenciados, como o Pepelo, como o Acaso e como o André. Não é fácil conseguir isto, só com muita qualidade, muita classe, como demonstram estes dois médios pacientes, é possível contrariar este Vitória de Guimarães no miolo. Também Luís Carlos, a idade parece não passar por ele e esteve em bom plano, mas particularmente esses dois médios portugueses. E o Vitória de Guimarães voltou a não conseguir defensivamente segurar um jogo que estava a correr de feição, começou por correr de feição. Por isso, acho que é o principal problema para João Henriques trabalhar nas próximas semanas, nas próximas jornadas, é esse setor defensivo, para tentar ainda ir a tempo de lutar até final com o Paços de Ferreira pela Liga Europa. Muito bem, Eduardo, deixa só fazer aqui a nota dos próximos jogos do Vitória. Como eu referi há pouco, irá jogar na próxima sexta-feira às 20h30 e o Paços de Ferreira joga no dia seguinte, no sábado, às 18h. Prosseguindo também ainda com a jornada. Quanto à luta pelo título, Futebol Clube do Porto e Sporting de Braga mantiveram distâncias em relação ao líder. O que achaste aqui dos dois jogos, nomeadamente entre o Marítimo Futebol Clube do Porto, que terminou com a vitória do Futebol Clube do Porto por 2-1, e do Sporting de Braga com o Tondela, que terminou 4-2 para os bracarenses, para os arsenalistas. Como é que viste aqui esta prestação destas equipas? Eu começaria pelo Sporting de Braga. Foi uma equipa que tinha jogado na Liga Europa com a Roma, um jogo complicado, um jogo que a equipa não conseguiu ser bem sucedida em termos de resultado, e que depois poderia refletir-se neste jogo contra o Tondela. É certo que o Braga era favorito, mas tinha essa dificuldade extra de ter jogado poucos dias antes para a Liga Europa, a fadiga que isso acarreta, mas também essa fadiga mental, portanto, além da fadiga física, essa fadiga mental de ter disputado um jogo tão competitivo, tão desgastante mentalmente, e que não conseguiu vencer. Por isso, um jogo que acabava por encerrar aqui uma dificuldade adicional, mas o Sporting de Braga esteve completamente à altura, voltou a fazer algumas mexidas no seu 11 e voltou a mostrar-se muito competente. Depois os golos foram surgindo ao ritmo das acelerações do Sporting de Braga, acelerações ofensivas sempre de grande perigo para o adversário e de grande eficácia, e que acabam por tornar esta equipa uma equipa de nível grande. Quanto ao Futebol Clube do Porto, teve um último jogo da jornada, um jogo que fechava a jornada, e teve muitas dificuldades para ultrapassar mais uma equipa muito bem fechada, muito sólida na forma como impedia os Dragões de penetrar na sua grande área, e notava-se que a receita que permitiu o sucesso no jogo anterior, a meio da semana, e que já falaremos de seguida, não é a mesma, não deveria ser a mesma para abordar este jogo, e acho que o Sérgio Conceição foi-se apercebendo disso por aquilo que as substituições foram transmitindo para dentro de campo. E por isso, com as substituições realizadas, a equipa foi melhorando, e em particular Francisco Conceição entrou muito bem novamente. Já o havia feito frente ao Boa Vista,
e aqui voltou a mexer com o jogo. Ele conquista o penalti que deu a vitória aos Dragões, mas antes disso já tinha mexido com o jogo no processo ofensivo do Futebol Clube do Porto, quer em organização, quer em transição ofensiva e defensiva. Estamos a falar de um jogador que não é um mero individualista, mas é um jogador inteligente na forma como solta a bola, como combina com os seus colegas, e depois que também tem a solidariedade defensiva de recuar e ser agressivo na reação à perda da bola, recuperando uma ou duas bolas importantes nessa parte final da partida. Por isso, Sporting Braga e Futebol Clube do Porto, que acabaram no cômputo geral por ser competentes e por manter distâncias em relação ao líder Sporting. Agora, o Futebol Clube do Porto vai jogar no próximo sábado às 20h30 com o Sporting e o Braga vai jogar com o Nacional no domingo às 20 horas. E agora sim, para falarmos aqui um bocadinho no seguimento daquilo que também falaste nas competições europeias, tanto o Futebol Clube do Porto como o Sporting de Braga tiveram aqui jogos importantes. O Futebol Clube do Porto jogou com a Juventus, venceu por 2-1, e o Sporting de Braga com a Roma e perdeu por 2-0. Queria aqui saber o que achaste aqui da participação das equipas nortenhas aqui nestas competições europeias e se achas que estão aqui num bom caminho para que possam, no fundo, trazer algum prémio para casa, por assim dizer. Quanto ao Futebol Clube do Porto, foi um jogo praticamente perfeito dos azuis e brancos, frente a um adversário que se esperava, que muitos esperavam, não se esperava, para quem conhece a forma como o Futebol Clube do Porto aborda estes jogos, como se supera nestes grandes jogos, já era de antever que pudesse equilibrar esta partida. Mas a verdade é que muitos, pelo facto da Juventus ser um colosso em termos de estatuto, pelo plantel que tem, pela cereja no topo do bolo que é Cristiano Ronaldo, que resolve jogos a qualquer momento e que se farta de marcar golos com a idade com que muitos já se retiraram, era de todo inesperado para muitos que o Futebol Clube do Porto conseguisse ter esta capacidade de resposta, mas a verdade é que os Dragões voltaram a ter uma exibição épica, como já nos habituaram ao longo de várias épocas a nível internacional, e demonstram que neste momento são a equipa, são de forma destacadíssima a equipa portuguesa com maior estatuto, maior arcabouço internacional. Uma equipa que não se amedronta perante estes jogos, e isso foi fundamental. Depois, pelas características dos jogadores que são normalmente apostas de Sérgio Conceição, sobretudo como Taremi, como também Luís Dias, o próprio Marega, são jogadores com grande capacidade para aproveitar esta forma de jogar mais matreira, mais estratégica, que o Futebol Clube do Porto implementou neste jogo e que seria de esperar que ele adotasse neste jogo para poder ter sucesso, porque jogar completamente aberto frente a um adversário tão forte e tão superior em termos de individualidades seria pouco cauteloso. Por isso é que tantas vezes não resulta este Futebol Clube do Porto a nível interno perante muros defensivos, e por isso é que muitas vezes chega à Europa e estes jogos internacionais e dá uma resposta completamente diferente. Quanto ao Sporting de Braga,
tinha um jogo também muito difícil, uma equipa de nível também superior aos arsenalistas, e o jogo começou logo por correr mal, ao contrário do Futebol Clube do Porto, que marcou cedo. Aqui foi o Sporting Braga que sofreu golo cedo, e que a partir daí o jogo começou a dificultar-se para os arsenalistas, que aos 54 minutos se viram também com menos um elemento, e depois a partir daí a Roma conseguiu controlar muito bem as operações. Aliás, acabou por controlar bem durante todo o jogo, com uma defesa em bloco médio, baixo, por vezes até baixo, algo que muitos não esperariam, face à ideologia matriz de Paulo Fonseca. Mas foi um jogo completamente controlado pela Roma, e o Sporting de Braga foi infeliz no jogo, uma equipa que se nota que tem capacidade para ombrear contra estas equipas, mas que depois no detalhe, no detalhe individual e também na globalidade coletiva, ainda não está no nível, por exemplo, de um Futebol Clube do Porto, e por isso é que, somado todos esses fatores somados, acaba por não vencer este jogo, mas veremos, ainda falta uma segunda mão por disputar. É isso. Eduardo, queria também saber aqui um pouco da tua opinião sobre o clássico que vai decorrer no sábado, peço desculpa, nomeadamente entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting. Achas que esta vai ser uma partida decisiva para o título? Acho que se o Futebol Clube do Porto não vencer, será decisivo em favor do Sporting. Acho que o Sporting pode perfeitamente especular com um empate para este jogo. Naturalmente, uma vitória quebrava aqui, fraturava aqui o campeonato em dois completamente, se é que tal já não acontece. Criava aqui um fosso, na minha opinião, inultrapassável. Um empate mantém distâncias, e estamos a falar de 10 pontos, apesar de estarmos pouco mais de meio do campeonato, já é muito interessante em termos pontuais, e depois em termos exibicionais, em termos de solidez coletiva, o Sporting tem estado muito acima dos seus rivais diretos. Não é que o Sporting tenha neste momento uma qualidade exibicional acima de todos os seus adversários, mas em termos de processos de jogo, em termos de estabilidade anímica, é uma equipa com um nível neste momento muito superior, e por isso é que está em primeiro, e por isso é que está com estes pontos todos de diferença. E o Futebol Clube do Porto é uma equipa que nestes grandes jogos, sabemos, a nível internacional é capaz de ombrear com qualquer equipa, ou com quase todas as equipas, e a nível nacional também. Chega a estes jogos e também tem toda a possibilidade de se superar e de mostrar outra cara daquilo que tem mostrado frente a equipas de meio da tabela para baixo. Vai ser um jogo muito interessante de seguir, é um jogo que pode cair para qualquer lado, como qualquer jogo de futebol, mas este em particular é muito difícil de antever em termos de favoritismo, e até pelo momento do Futebol Clube do Porto, que conseguiu vencer a Juventus de uma forma fantástica e conseguiu vencer na Madeira depois de vir de um ciclo de empates, numa vitória muito importante antes desse jogo antes desse jogo do Dragão frente ao Sporting. Portanto, vem também com um ímpeto renovado para este clássico,
e é assim um jogo de tripla como são todos os clássicos. Agora, passando aqui à atual, queria saber os teus destaques da semana. O teu remate de Trivela. O meu remate de Trivela vai para Francisco Conceição. Falamos de um jogador que vinha das categorias de formação do Futebol Clube do Porto, tem um grande talento, tem um talento diferenciado. Há vários jogadores que estão a despontar nos Dragões e também noutras equipas do futebol português, mas este parece um dos poucos que realmente pode vir a ser um craque de classe internacional. Por isso, acho que Francisco Conceição merece este destaque, porque em apenas 2 jogos, e falamos de 2 jogos em que não foi titular, entrou nos últimos minutos dos últimos 2 jogos do campeonato do Futebol Clube do Porto e conseguiu mexer de tal forma com os jogos que quase permitia a vitória, a reviravolta completa num jogo em que o Porto esteve a perder por 2-0 frente ao Boa Vista, e que conseguiu o penalti que deu origem a essa vitória, depois num jogo que parecia amarrado para os Dragões até à sua entrada frente ao Marítimo. Portanto, quando se consegue de uma forma consecutiva, quando se consegue de uma forma em que a exibição é muito mais do que a participação nos golos, quando se consegue um comprometimento defensivo como este jogador logrou nestes 2 jogos, acho que estamos a falar de alguém realmente diferenciado, mas claro, é preciso manter essa consistência. É o mais difícil para um jogador e sobretudo para um jovem, mas também é preciso manter a aposta por parte do treinador, uma aposta equilibrada, sustentada. Não tem necessariamente que ser um jogador titular a partir de agora, mas na minha opinião merece ser aposta consistente nos próximos jogos do Futebol Clube do Porto. Bem, e aqui quanto ao teu remate ao ângulo? O meu remate ao ângulo vai para essas vitórias das equipas que estavam nos últimos 3 lugares do campeonato. Equipas, todas elas nortenhas, que tinham jogos muito complicados e que mostram que este campeonato está cada vez mais equilibrado. É certo que é um nivelamento ainda por baixo, não se nota uma qualidade individual e coletiva muito grande nas equipas, mas é sempre positivo que não haja um fosso muito grande entre os vários competidores, e esse fosso só existe entre os 4 grandes, incluindo aí o Braga, que já acho que já é um crónico grande neste panorama do futebol português. Há aí um fosso grande entre os 4 grandes, e esta época o Paços de Ferreira, que está em grande nível, na época passada o Rio Ave e o Famalicão estiveram mais aproximados e estiveram mais dentro dessa luta pelos primeiros lugares. Esta época o Vitória de Guimarães, de uma forma algo irregular, está a tentar aproximar-se do Paços de Ferreira nessa luta pela Europa. Há sempre uma ou outra equipa que tenta reduzir o fosso para os 4 grandes, mas há realmente esse nivelamento por baixo. Agora, o que se nota é muito poucas diferenças e muito poucas diferenças em termos de nível global, e uma grande capacidade para equipas que estão nos últimos lugares da tabela para bater o pé, para ferir
qualquer adversário, incluindo esses 4 grandes, e isso acho que é um ponto positivo desta evolução do campeonato português nos últimos tempos. Bem, Eduardo, antes de passarmos aqui para o remate final, temos só aqui um comentário aqui no nosso Instagram que pede para fazeres uma previsão das descidas de divisão que pensas que vão acontecer. É sempre complicado para mim fazer previsões. Eu não me considero especialista de todo nesse aspecto. Podemos olhar ao momento das equipas, mas até por aquilo que acabei de referir, nota-se, esse equilíbrio é tão grande que uma vitória catapulta logo uma equipa que está no último lugar para quase meio da tabela. Por exemplo, o Marítimo neste momento está em último lugar da tabela, tem 17 pontos, vencendo um jogo fica logo em 13º, claro, isto dependendo do resultado das outras equipas, mas isso é perfeitamente possível, e com a diferença tão ténue que existe em termos pontuais entre as equipas. Falamos do último para o 7º lugar, apenas 8 pontos a separar as equipas, é de facto muito pouco, e por isso tudo pode acontecer. Agora, olhando ao momento das equipas, olhando às armas que cada uma dos emblemas, cada um destes emblemas que estão nos últimos lugares tem, eu acredito que o Marítimo está numa posição complicada. Tem aqui alguns jogadores decisivos que, neste caso, tem particularmente um jogador decisivo que não tem sido opção para o treinador, ele que está limitado, não tem podido dar o seu contributo à equipa, que é Rodrigo Pinho, e depois um ou outro jogador de qualidade acima da média, como Zainadine, como Joel Tagué, mas parece-me uma equipa com um plantel de menor qualidade em termos globais, comparativamente, por exemplo, ao Famalicão, ao Boa Vista, que estão logo imediatamente acima de si na tabela classificativa. Depois o Farense ganhou aqui uma nova vida, digamos assim, com Jorge Costa. É uma equipa que me parecia bem orientada por Sérgio Vieira, mas que ganhou aqui um cunho de agressividade tática que está a ajudar os algarvios a subir na tabela classificativa, com Jorge Costa a incutir essa mesma agressividade à equipa, e depois está uma inspiração que lhe está a permitir estar numa série invicta, que pode catapultar a equipa para uma posição mais tranquila na tabela classificativa, mas por vezes tudo desmorona. Falamos em equipas que há pouco, quando começamos o programa, falámos em equipas que vinham de séries de 3 jogos de invencibilidade e que depois já não conseguiram passar para o 4º jogo sem perder, e a qualquer momento uma equipa que também está a recuperar pode voltar a cair. Olho para o Gil Vicente e vejo uma equipa com processos que parecia até há bem pouco tempo com processos maturados, mas que vem sofrendo aqui vários reveses em termos de processo de jogo. As derrotas também acabam por fazer os jogadores desacreditarem um pouco mais de si mesmos. O Portimonense, uma equipa com algumas contratações interessantes agora neste mercado de inverno. Eu acredito que Marítimo e Belenenses são equipas com menos recursos. Belenenses está a meio da tabela neste momento, está em 10º lugar, mas apenas 4 pontos acima do Marítimo, do último classificado, e 3 acima da linha d'água, e parece-me uma equipa menos capaz em termos individuais,
mas coletivamente é uma equipa que já criou dificuldades às equipas grandes, que por vezes também acaba por se superar em jogos também contra rivais diretos. Tem um treinador especialista na fuga à despromoção, como é Petit. Se tivesse que apostar em duas equipas, apostaria no Marítimo e no Belenenses, ainda assim. E depois tenho muita dificuldade. Olhando a todas as outras, descem duas de forma direta e desce uma num play-off com o terceiro classificado da segunda liga, ou desce a equipa que está na primeira liga, ou sobe esse terceiro colocado da segunda. Por isso aí tenho muita dificuldade em dizer uma terceira equipa, mas estas duas seriam, se tivesse que apostar, seriam estas as minhas duas apostas, mas veremos. Tudo muito em aberto e estamos ainda numa fase muito prematura da época. Muito bem. Eduardo, agora sim o teu remate final. Sei que queres fazer aqui uma breve antevisão dos jogos europeus do Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões e do Sporting de Braga na Liga Europa. Aqui é só o do Sporting de Braga, porque no caso do Futebol Clube do Porto não jogará esta semana, mas sim, realmente temos um jogo europeu. O Sporting de Braga tem aqui a segunda mão já esta quinta-feira frente a uma equipa que lhe venceu por 2-0, um jogo em casa. E não me parece uma tarefa impossível, é uma tarefa muito difícil. Seria mesmo que o jogo estivesse, que a eliminatória estivesse 0-0, mas esta Roma é uma equipa pouco fiável, é uma equipa que me está a surpreender pela negativa neste ciclo de Paulo Fonseca, um treinador que normalmente imprime, preconiza uma ideia de jogo de posse, um futebol atrativo, ofensivo, e que na Roma tem tido muitas dificuldades. Acredito que não está, na minha análise, na minha opinião, não está a apostar muitas vezes nos melhores jogadores de forma, pelo menos tecnicamente, olhando às individualidades, porque depois o treinador é que saberá o que é que se passa no balneário, o que é que se passa nos treinos, mas olhando às individualidades, aos jogadores por posição, muitas vezes vejo aqueles que a priori parecem as melhores opções arredados do 11, e isso dificulta muito quando se pretende criar a melhor equipa, a equipa mais forte e a equipa mais capacitada para cada jogo. Contra o Sporting de Braga esteve de regresso Checo, que durante muito tempo esteve fora das opções do treinador português, e ele foi crucial, marcou o golo da vantagem para o Roma. Também Mkhitaryan, há aqui vários jogadores, Borja Maioral, há aqui vários jogadores que conseguem desequilibrar a qualquer momento, e que o Sporting de Braga, por mais qualidade que tem e por maior evolução que tenha sofrido nos últimos anos, ainda não está a esse nível de talento, de quantidade, de qualidade, mas é uma equipa que também já provou ser capaz de ombrear contra grandes conjuntos. Já fez uma excelente prestação contra o Leicester, e é uma equipa capaz de marcar golos. Se conseguir marcar frente a este Roma, pode perigar, e sobretudo se marcar primeiro, pode perigar aqui a eliminatória para os romanos. Acredito nisso. Acredito que uma noite inspirada do Sporting de Braga pode pelo menos levar a um prolongamento, e depois tudo é possível. A partir daí, de prolongamento, tudo é possível. Uma equipa que esteja a vencer neste jogo, que dobre o resultado da primeira mão, depois tem o ímpeto a seu favor.
há ainda a possibilidade de ir a penaltis, por isso acredito que há essa possibilidade do Braga ombrear e que não vamos ter aqui um resultado muito desequilibrado neste jogo da segunda mão. Muito bem, Eduardo. Obrigada pelos teus comentários, mais uma vez, e contaremos contigo na próxima edição, como habitual. E resta também dizer aqui a quem nos segue que podem aceder também às edições anteriores e também a esta, também estará disponível, como habitual, no nosso canal do YouTube e também no nosso site, em jornalreferência.pt, e nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e também o Twitter. E este direto que está aqui a partir do Instagram estará já de seguida disponível no IGTV, por isso já podem ver por lá, se perderam a parte inicial aqui do nosso programa, ou se quiserem rever até. Por isso, estejam atentos às nossas próximas edições e podem sempre também consultar sempre conteúdos e informações sobre a região norte em jornalreferência.pt. Obrigada por estarem desse lado e até à próxima edição.